E aí, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a ideia de que toda arte ela nasce por um brotamento. Como assim, brotamento, né? Ela brota do solo, né? Não. É, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o brotamento é uma forma de reprodução das esponjas do mar, né? Então, o, é engraçado isso, né? Porque eu lembro do meu professor falando sobre isso, né? E a esponja do mar vai crescendo, 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 de repente ela cresce tanto que ela não se aguenta mais no seu peso, no seu tamanho, e uma parte solta dela, né? Como se partisse. Na verdade ela é toda um inteiro, né? E aí ela se parte. E daí, depois que ela se parte, ela vai cair em outro canto e fixa raízes por lá, né? E é mais ou menos assim. Então, assim, na minha concepção, toda arte ela nasce por brotamento. E isso pode. A gente pode entrar em uma grande lista de desenvolvimento disso, fazer uma espécie de teoria do brotamento, né? Coisa estranha. Mas o fato é que precisamos estar, de certa forma, entrosados ou familiarizados, melhor dizendo, com o que nós iremos trazer, né? Quando eu falo aqui, algumas vezes já disse, né? Principalmente na música, mas acho que na dança também isso é muito comum. O artista ele nunca faz nada que seja difícil, tá? E não é por uma questão de preguiça. Não, pelo contrário, né? O verdadeiro artista ele trabalha tanto, ele exercita tanto que as coisas vão ficando fáceis para ele. Vão ficando fáceis até um ponto em que ele consegue se expressar livremente, como se essa arte que ele está trazendo fosse nada mais que um hábito para ele, uma coisa simples, como é, por exemplo, andar ou, sei lá, fazer um café, né, depois que já fez algumas vezes fica fácil, ou enfim, qualquer outra coisa que se remeta a uma prática. Então, esse hábito que ele adquire, né, esse desenvolvimento artístico, ele vai tornando as coisas naturalmente mais fáceis. E essa facilidade vai permitindo que ele possa trabalhar em cima de coisas que são simplesmente fáceis para ele, tá? Então, assim, desde o ponto de vista técnico, tá, até o ponto de vista mais sutil. E do ponto de vista técnico, é isso, né? Eu vou aplicar técnicas que já me são familiares. E é claro que a gente pode se desafiar, a gente pode trazer coisas que são estranhas, né, ou até revolucionárias num certo sentido, mas de certa maneira a gente já treinou isso de outras vezes, a gente só muda aqui e ali um pouco, né, na sua estrutura geral, mas a gente mantém, vamos dizer assim, o cerne, né, o núcleo intacto, certo? Isso funciona para muitas músicas, né? São assim, parecidas em forma, mas que mudam a sua maneira de exposição, mudam o conteúdo, obviamente, né? Enfim, mas do ponto de vista sentimental e do ponto de vista ideal, né, das ideias, né? O ponto em que a arte se toca, né, se relaciona com as ideias, com os elementos arquetípicos, isso também é assim. Ou seja, eu só posso fazer brotar algo que nasce de mim, dos meus poros, tá? Ainda que eu busque imaginar uma vida que não é minha, no caso de eu escrever um romance, né? Ou tentar escrever um poema sobre a vida de um soldado, ou de algum homem, né, notável, por exemplo, o Vasco da Gama, né, que tem nos Lusíadas. Ainda que eu imagine sobre isso, né, e eu não tenha como preencher todas as lacunas e eu precise completar com minhas próprias... eu tô falando uma coisa que ele tá negando o que eu tô dizendo, né? Mas enfim, ainda que eu vá atrás das informações factuais e que são tidas como mais certas, né? Muitas das coisas eu vou precisar preencher com a lacuna com a minha imaginação. As lacunas vão ser preenchidas pela minha imaginação. E a imaginação projeta os valores que eu já tenho, né?
E os valores eles se manifestam tanto naquilo que eu acredito quanto nas coisas às quais eu desacredito, eu desincentivo, eu me afasto delas. Né? Há como eu afirmar as coisas positivamente e há como afirmar as coisas negativamente. Geralmente é mais fácil afirmar aquilo que é negativamente, né? Ou seja, sei lá, violência é errado, né? Não apoio a violência, né? Um exemplo. E ainda que eu acho isso seja um tanto relativo, mas só para pegar um exemplo, né? E pensando nisso, eu estou pregando, de certa forma, uma outra maneira de resolver as coisas. Talvez a diplomacia, talvez uma conversa, talvez uma barganha, né? Por que não? Então, estão colocando alternativas, mas o fato é que eu já afirmei algo, e a afirmação de algo negativamente é a afirmação de outra coisa positivamente automaticamente, porque o quente ele só é quente porque ele não é frio, e vice-versa, o frio só é frio porque ele não é quente, certo? Essa lógica negativa ela é simples de entender, e quando a gente vai pegando essas nuances, a gente vai conseguindo até tomar melhores escolhas, mas eu estou já desviando do assunto, né? Então, assim, na medida em que eu vou compondo o meu próprio núcleo de valores, minha própria cosmovisão, eu vou então construindo com isso toda uma psicologia ao redor daquilo que eu acredito, né, dos meus valores, e eu posso até transformar isso em personagens que reflitam isso, né? Ou desenvolver com certos exercícios de imagens ou pessoas que eu vejo, né? E busco trabalhar isso imaginativamente. Isso faz parte de certos exercícios artísticos, né? Aos quais podemos nos beneficiar da sua reflexão, da sua abordagem filosófica. É algo o qual o Fernando Pessoa ficou muito conhecido, né? Onde ele criava os seus heterônimos, vários deles, e cada um deles acreditava uma coisa completamente diferente da outra, né? A gente pode tratar isso como um certo exercício psicológico, né? Um certo exercício de meditação sobre aquelas ideias, ou a gente pode tratar isso como uma certa busca de entender aonde leva uma vida que acredite nesses valores, né? É mais ou menos nessa conformação, nessa direção. Bom, então temos aí um exemplo de atividade nesse sentido, né? Ou seja, eu posso escrever sobre algo ao qual eu não acredito, né? Ou ao qual eu não tenha, né, meus valores colocados ali, porém, de alguma forma, isso vai ser mais como um exercício, né? É diferente, por exemplo, de trabalhar com certos modelos, né? E aqui eu já vou desenvolver um pouco mais sobre isso. Mas pensando nessa abordagem psicológica, mais pensando numa ideia de um romance, onde terá vários personagens, onde cada um tem uma certa visão de mundo que contrasta muito com os outros, né? É como se estivéssemos vendo realmente vidas paralelas, né? Muitas das vezes. Isso pode ser galgado a uma outra visão ou a um outro nível, tá? E isso quer dizer o seguinte: o artista ele pode desenvolver uma maestria tão grande a ponto de ser um veículo de certas ideias, como, por exemplo, o Sófocles, o Ésquilo, tá? E o Dante, Alighieri, Homero, Virgílio. Eles, por mais que eles tenham desenvolvido uma técnica exímia e tenham tido um amplo conhecimento filosófico e geral, né, sobre a natureza humana, sobre uma série de elementos que ele precisa abordar nos seus poemas, o elemento principal, a força mais
pungente, mais notável da sua poesia, ela acontece pelas ideias que eles captam e não por aquilo que ele fala como quem estivesse discursando num púlpito, né? Porque a arte poética não é uma arte retórica, né, que busca convencer ou direcionar a vontade dos demais, né? Trazendo para isso elementos que endossem a sua forma de viver, né, a sua forma de comportamento, mas a arte poética está trazendo imagens e símbolos. E muitas das vezes o nosso trabalho enquanto artista é simplesmente pegar essas imagens, esses símbolos e colocar para ter uma espécie de diálogo, né? E por isso, né, a gente vê que muitas dessas obras clássicas elas não têm assim um direcionamento, né? De um vilão da história, ou um mocinho, né? Um certo, é errado. Isso não acontece, tá? Não acontece na Ilíada, não acontece na Odisseia, pelo contrário, né? Na Odisseia fica sempre muito claro que o Odisseu ele paga pelas besteiras que ele faz, que ele comete, né? Pelas é, pelas bobagens que ele mesmo realiza ao longo do caminho, né? E sempre que ele realiza também um bem, ele está também sendo levado de volta para casa, né? Vou entrar no assunto desse poema aqui especificamente. E, por exemplo, em Ésquilo também a gente percebe isso. Ésquilo não, desculpe. No Édipo Rei a gente percebe isso, né? Que não há exatamente um vilão ali na história. O Ésquilo ele causou a sua própria, o Édipo ele causou a sua própria desgraça quando agiu por impulso de uma ira, né? E certamente ele não teria agido dessa forma se não tivesse estado impactado, né? Como é colocado no próprio texto, né? Como situações de exceção. E as coisas vão se levando e tal, acabando gerando uma conformação de coisas, né? Que é o que a gente vai entender como o destino, né, o fado, né, para os portugueses. Mas, enfim, o encontro dessas forças todas, sem tomar um partido delas e apreciando a sua presença, a sua exuberância, a sua força, né? Como modelos que a gente vai avaliando e percebendo seus elementos positivos e negativos. Esse seria assim o ofício artístico no alto grau, né? Sem aquela carga psicológica própria, né? Muito pessoal. E aí você pode colocar, mas você está se contradizendo exatamente com a primeira informação que você me trouxe, que toda arte ela surge por brotamento. E aí eu vou dizer que talvez, mas não, porque é o seguinte, não conseguimos captar essas formas, ideias, esses elementos que chamamos de arquetípicos, ou esses modelos, enquanto nós não tivermos desenvolvido em algum grau esses elementos dentro de nós, tá? Nós só conseguimos captar o que está externamente colocado ou como antenas, né, que captam o invisível, né, quando desenvolvemos pelo menos uma parte disso em nós. Porque é uma questão de como é que chama? Correspondência, né? Há um princípio pitagórico de correspondência onde nós conhecemos o que é semelhante a nós, né? Enfim, isso aí eu falei no último vídeo sobre a beleza, falei sobre isso. E conhecer aquilo que é semelhante vale também para as ideias que não são palpáveis, que não são tangíveis. À medida então que eu compreendo um pouco desses modelos, dessas ideias, eu vou também começando a ser uma espécie de veículo, porta-voz dessas mesmas ideias. Tá bem? Então, para se chegar a captar essas forças tão
tão altas, tão abstratas e transcendentes, né? Precisamos desenvolver em alguma medida uma certa semelhança com essas forças, porque do contrário, o que vai acontecer é que vamos simplesmente colocar certas paixões e certos hábitos que são mais nossos do que deles, né? Então, assim, precisamos primeiro nos assemelhar a esses elementos, ou seja, que se quisermos escrever sobre as grandes ideias, precisamos nos assemelhar um pouco a essas grandes ideias, tá? É um princípio de correspondência do conteúdo, tá? E disso tudo faz parte também o desenvolvimento de uma técnica, tá? Então, e também de um mundo psicológico correspondente a isso. Então, esses valores que são nossos, eles de alguma forma, eles vão ser transmitidos no texto que está sendo colocado, e de alguma maneira eles têm que estar refletindo um certo valor que não é nosso, mas universal, que é atemporal, que permanece para além dos tempos, tá? Então, é isso para hoje, tá? Toda arte ela nasce de um brotamento, e caso você tenha interesse em compreender como fazer esse trabalho, acompanhe aqui o canal, que a gente vai sempre traz mais conteúdo sobre isso, tá? Também deixar aqui um convite para o Clube do Livro, o link vai ficar aqui na descrição, onde estamos falando sobre a busca da beleza e sobre o belo na obra de Plotino, nas Enéadas, tá bem? Deixa um like no vídeo, por favor, se inscreva no canal e deixa um comentário caso tenha alguma pergunta ou se quiser falar sobre alguma coisa, tá bem? Até a próxima.